No Japão feudal, ano de 1598. Dishinel jazia na lama, sua katana partida, a armadura destroçada, o senhor a quem jurara lealdade morto ao seu lado. A derrota fora completa, pública, vergonhosa. Cada preceito do código samurai ecoava a mesma sentença: um guerreiro que falha com seu líder deve redimir-se pela morte. O seppuku, o suicídio ritual, era o caminho limpo, honroso, esperado. Dishi pressionou-o tanto contra o ventre, a mão tremia. Um golpe seco, e a humilhação chegaria ao fim. Mas então, uma lembrança surgiu, as palavras que seu pai lhe dissera antes de morrer: Dashi, qualquer tolo é capaz de morrer pela honra. O verdadeiro guerreiro vive por ela. Naquela noite, envolto em lama, sangue e vergonha, Dashi tomou uma decisão que mudaria tudo. Não morreria. Levantaria. E jamais pararia de se levantar. A essência do caminho do samurai não está em jamais cair, mas em jamais permanecer caído. Nana Kurobi é o que, cair 7 vezes, erguer-se 8. O que ninguém explica sobre nunca desistir é que não se trata de sentir-se forte. Trata-se de escolher levantar-se quando tudo dentro de você clama por desistir. A questão não é se a derrota virá. A questão é, quando ela chegar, você se erguerá ou se renderá. Capítulo 1. O despertar. 3 meses antes, o guerreiro que agora rastejava na lama fora tudo o que um samurai deveria ser. Dishi, aos 24 anos, dominava a katana, era leal ao Sr. Takahashi, respeitado na província de Kizan, confiante, talvez confiante demais. Seu pai, conhecido como Dishi, o Ferro, fora um lendário combatente. Lutara em 40 batalhas, jamais perderá um duelo, morrera com honra defendendo seu senhor. O jovem Dashi crescerá sob essa sombra. Todos esperavam que seguisse os passos do pai. E ele acreditava que o faria. Treinara com afinco, aperfeiçoara as técnicas da espada, estudará estratégias, cumprindo seus deveres sem falhas. Mas jamais enfrentará uma batalha de verdade. Jamais fora testado quando a morte era certa. Jamais experimentar o momento em que tudo desmorona. Esse momento chegou numa manhã de primavera, em 1598. As forças do Sr. Takahashi, 300 samurais, foram emboscadas pelo clã Uesugi. 800 guerreiros os cercaram num desfiladeiro nas montanhas. Sem saída. Sem reforços. Morte certa. Dishi permaneceu ao lado de seu senhor enquanto o inimigo avançava. O primeiro embate foi caos puro, gritos, sangue, aço contra aço, homens tombando ao redor. Dishi lutou bem no início. Seu treinamento sustentou. Abateu 3 adversários, protegeu sua posição. Mas então, uma flecha atingiu o cavalo do Sr. Takahashi, derrubando, samurais inimigos o cercaram. Dishi correu para defendê-lo. Era o momento para o qual toda sua vida o preparara. Era ali que provaria ser digno do sangue de seu pai. Lutou com desespero. 4 inimigos o atacaram ao mesmo tempo. Bloqueou um golpe, desviou-se de outro. Mas o terceiro acertou seu ombro. Uma dor lancinante explodiu. A katana escorregou de sua mão ensanguentada. Um guerreiro imenso, usando o emblema do comandante Uesugi, avançou diretamente contra o Sr. Takahashi. Dashi se interpôs. Suas lâminas se chocaram. Uma vez. 2. No terceiro golpe, a espada de Dashi se partiu. O inimigo não hesitou. Sua lâmina encontrou o alvo, não em Dashi, mas no Sr. Takahashi, atrás dele. Dashi ouviu o arquejo de seu senhor, sentiu cair. O guerreiro inimigo chutou para o lado como se fosse lixo. Inútil, cuspiu. A batalha terminara. A maioria dos samurais de Takahashi estava morta. Os sobreviventes, incluindo Dishi, foram capturados. Ele não estava gravemente ferido, apenas o ombro. Sobreviveria. E esse era o pior de tudo. Sobreviveria carregando a vergonha de ter falhado com seu senhor. De ter sido descartado como um trapo. De ter sido chamado de inútil. Naquela noite, os Uesugi libertaram os samurais sobreviventes, um insulto calculado. Voltem para suas aldeias.
contém a todos como falharam. Vocês não merecem nem a morte. Dashi caminhou por 3 dias até sua vila natal. Cada passo era uma agonia, não pela dor física, mas pela vergonha. Seu pai morrera defendendo seu senhor. Ele falhara ao proteger o seu. Ao chegar, sua mãe viu seu rosto e compreendeu tudo. O senhor Takahashi está morto. Eu o decepcionei. Ela permaneceu em silêncio por um longo momento. O que fará? O que a honra exige? Seppuku. O rosto da mãe endureceu. É isso que seu pai gostaria? Ele morreu lutando, não fugindo pela morte. Acha que seppuku é honra? É a saída mais fácil. Mas eu falhei. Então fale melhor da próxima vez. Levante-se. Continue se levantando. É isso que os guerreiros fazem. Mas Dashi não conseguia ouvir. A vergonha era pesada demais. A desonra, completa. Preparou-se para o seppuku naquela noite. Escreveu seu poema de morte, limpou o tanto, vestiu-se de branco, ajoelhou-se no jardim e encostou a lâmina no ventre. Não conseguiu. Não por medo da dor, mas porque, no fundo, uma voz, talvez a do pai, talvez a sua própria, sussurrou: isso não é o fim. É o começo. Abaixou o tanto, levantou-se e caminhou noite adentro. Não tinha senhor, nem honra, nem reputação, nem propósito. Mas estava vivo. E se estava vivo, podia se erguer. Capítulo 2. O princípio. O mestre das 7 quedas. Dashi vagou por 2 semanas, sem rumo, sem plano, apenas caminhando. Dormia em florestas, comia o que encontrava, evitava aldeias onde alguém pudesse reconhecê-lo. Uma noite, chegou a um pequeno santuário nas montanhas. Um velho estava sentado ali, alimentando pássaros. Vestia roupas simples, o rosto marcado pelo tempo, uma presença serena. Dashi estava prestes a seguir adiante quando o velho falou, sem erguer os olhos: você caminha como um guerreiro derrotado. Dashi parou. Como sabe? Já vi muitos guerreiros derrotados. A maioria escolhe 2 caminhos, a morte ou o esquecimento na bebida. Você não escolheu nenhum. Por quê? Não sei. Sente-se. Dashi obedeceu. O velho finalmente o encarou. Seus olhos eram penetrantes, afiados. Conte-me o que aconteceu. Dashi narrou toda a história, a batalha, a morte de seu senhor, seu fracasso, a vergonha, a quase realização do seppuku. O velho ouviu sem julgamentos. Quando terminou, assentiu lentamente. Sabe quem sou eu? Não, venerável senhor. Meu nome é Miyamoto. Já fui chamado de invencível. Os olhos de Dashi se arregalaram. Todos conheciam aquele nome. Miyamoto Musashi, o maior espadachim do Japão. 60 duelos, nenhuma derrota. Esse título está errado, continuou Miyamoto. Não fui invencível. Fui derrotado muitas vezes. Mais de 60, em treinamentos e batalhas. Apenas nunca permaneci derrotado. Jogou mais sementes para os pássaros. Sabe qual a diferença entre mim e aqueles que morreram na primeira derrota? O senhor era mais forte. Não. Era mais teimoso. Recusei-me a permanecer caído. Miyamoto levantou-se, surpreendentemente ágil para a sua idade. Venha. Vou lhe mostrar uma coisa. Conduziu Dashi a um pequeno dojo atrás do santuário. Na parede, estava escrito: Nana Kurobi é o que, cair 7 vezes, erguer-se 8. Miyamoto traduziu: este é o único princípio que importa. Não a habilidade, não a força, nem mesmo a coragem. Apenas isto: quando cair, levante-se. Quando cair de novo, levante-se outra vez. Continue se erguendo até que levantar-se se torne sua natureza. Mas eu falhei com meu senhor. Sim. E se morrer agora, esse fracasso será seu ato final. É essa a herança que deseja deixar. Dashi ficou em silêncio. Prosseguiu Miyamoto, pode se levantar, aprender, tornar-se mais forte.
Honrar seu senhor não pela morte, mas por se tornar o guerreiro que ele. Valor é medido apenas pelo sucesso, cada derrota se torna uma ferida na alma. Mas quando você se desapega do resultado e se concentra no processo, a derrota deixa de ser um inimigo e se torna um mestre. O guerreiro que se apega à vitória vive em constante medo de perdê-la. O guerreiro que se apega ao aprendizado não teme nada, pois até a derrota o alimenta. Miyamoto desenhou mais um símbolo na areia, um círculo dividido em duas metades. De um lado, escreveu apego, do outro, desapego. Quando você se apega ao que não pode controlar, a vitória, a aprovação dos outros, o passado, você se torna frágil. Mas quando se desapega e se concentra no que pode controlar, sua postura, sua respiração, sua decisão de levantar, você se torna inquebrável. Dashi, quantas vezes você já se levantou hoje? 15, Sensei. E quantas vezes você se levantará amanhã? Tantas quantas forem necessárias. Exatamente. O desapego não é indiferença. É clareza. Você não ignora a dor da derrota, mas também não se deixa definir por ela. Cada vez que você se levanta, está dizendo ao seu cérebro, isto não é o fim. Isto é apenas um passo. E com o tempo, seu cérebro acredita nisso. Layer 3. A filosofia do Kaizen. O mestre apagou os desenhos na areia e pegou uma pedra lisa do chão. Esta pedra, disse ele, foi desgastada pela água. Não em um dia, nem em um mês, mas ao longo de anos. A água não a quebrou. Ela a moldou. Assim é o verdadeiro treinamento, não uma batalha épica, mas pequenas ações repetidas até que a fraqueza se transforme em força. Os gregos chamavam isso de arete, a excelência como hábito. Os japoneses chamam de Kaizen, a melhoria contínua. Não importa o nome. O que importa é que você não precisa ser perfeito hoje. Você só precisa ser um pouco melhor do que foi ontem. Dashi franziu a testa. Mas como saber se estou melhorando? Se eu perco todas as vezes? Miyamoto sorriu. Você já está melhorando. Antes, você perdia e desistia. Agora, você perde e pergunta, o que aprendi? Antes, você via a derrota como um veredito. Agora, você a vê como um diagnóstico. Essa mudança é mais poderosa do que qualquer técnica. Ele apontou para o dojo. Olhe para esses alunos. Alguns vencerão muitos duelos. Outros vencerão poucos. Mas os que realmente importam não são os que vencem mais. São os que nunca param de tentar. Layer 4. O mito do talento. Um dos alunos mais jovens, Kenji, ergueu a mão. Sensei, mas alguns nascem com mais talento. Como competir com eles? Miyamoto riu. Talentoso? Kenji, deixe-me contar uma história. Há um ferreiro em Kyoto que forja as melhores lâminas do Japão. Ele não nasceu sabendo. Quando era aprendiz, queimou as mãos, cortou os dedos, arruinou dezenas de peças antes de fazer uma espada decente. Um dia, um samurai veio à sua oficina e disse, você tem mãos de artista. O ferreiro respondeu, não. Tenho mãos de alguém que não desistiu. O talento é apenas o ponto de partida. O que vem depois, a disciplina, a paciência, a capacidade de se levantar, é o que transforma um aprendiz em um mestre. Ele se voltou para Dashi. Você acha que eu venci meus primeiros duelos porque era talentoso? Não. Eu venci porque perdi mais do que qualquer um aqui e continuei de pé. O talento é como uma semente. Sem água, sem sol, sem cuidado, ela morre. Mas se você a regar todos os dias, mesmo que não veja crescimento imediato, ela um dia se tornará uma árvore. E então, ninguém perguntará se você nasceu com talento. Eles só verão os frutos. Layer 5. A armadilha do orgulho. Miyamoto pegou uma espada de madeira e a equilibrou na palma da mão. O orgulho é o maior inimigo do guerreiro. Não o orgulho legítimo, o que vem de saber que você deu o seu melhor, mas o orgulho que exige perfeição. Esse tipo de orgulho sussurra, se você não pode vencer, não vale a pena tentar.
Ele faz você desistir antes de começar. Ele transforma cada derrota em uma prova de que você não é bom o suficiente. Dashi baixou os olhos. Eu conheço esse orgulho. Todos nós conhecemos, disse Miyamoto. Mas aqui está o segredo. O orgulho não é derrotado com humildade. É derrotado com ação. Cada vez que você se levanta, você está dizendo ao orgulho, você não decide meu valor. E com o tempo, ele perde o poder sobre você. Ele apontou para o kanji na parede, Nanakorobi Oki. 7 quedas, 8 levantadas. Não é um lema. É uma promessa. Uma promessa que você faz a si mesmo, não importa quantas vezes caia, você sempre se levantará. O silêncio se estendeu. Os alunos olhavam para o chão, absorvendo as palavras. Miyamoto quebrou o momento com um gesto brusco. Chega de teoria. Vamos treinar. Hoje, vocês lutarão até caírem. E então, se levantarão. E lutarão de novo. Porque um guerreiro não é definido pelo número de vezes que vence. É definido pelo número de vezes que se recusa a ficar no chão. Dashi pegou sua espada, sentindo o peso familiar da madeira em suas mãos. Mas agora, o peso parecia diferente. Não era mais um fardo. Era uma âncora. Algo que o mantinha firme quando o mundo tentava derrubá-lo. Ele olhou para Miyamoto, que já estava em posição de combate, e soube, o verdadeiro teste não era vencer. Era continuar. Mesmo quando não havia mais forças. Mesmo quando ninguém estava olhando. Mesmo quando a única testemunha era o próprio coração. O próprio vazio. No escuro, não havia inimigos para enfrentar, apenas a mente, que sussurrava dúvidas como sombras se arrastando pelas paredes invisíveis. Você não é forte o suficiente. Isso não tem sentido. Ninguém vai saber se você desistir. Dashi cerrou os punhos até as unhas cravarem na palma das mãos. Não era a escuridão que o assustava, mas a possibilidade de acreditar nela. Então, respirou fundo e repetiu as palavras que Miyamoto lhe ensinara. O medo é apenas um hóspede. Você não precisa oferecer-lhe chá. No terceiro dia, quando a porta se abriu, Dashi não saiu como um homem libertado, mas como alguém que havia aprendido a carregar a escuridão dentro de si sem deixar que ela o definisse. Montanha 3, o teste do silêncio. Miyamoto o enviou para uma cabana isolada nas montanhas, onde deveria passar 7 dias sem falar, sem escrever, sem qualquer forma de comunicação. A solidão não era o desafio, era a companhia de seus próprios pensamentos, que se tornavam cada vez mais altos na ausência de distrações. No quarto dia, a raiva veio, raiva de si mesmo, de Miyamoto, do mundo por exigir tanto dele. No quinto, a tristeza o visitou, pesada como uma armadura enferrujada. No sexto, o tédio, tão denso que parecia sufocá-lo. Mas no sétimo, algo mudou. O silêncio deixou de ser uma prisão e se tornou um espelho. Dashi viu, pela primeira vez, que suas emoções não eram ele. Eram apenas visitantes, passageiros. E ele, o anfitrião, podia escolher quando oferecer-lhes abrigo. Montanha 4, o teste da fome. Dashi foi deixado em uma floresta com apenas uma faca e um cantil de água. Sobreviva por 5 dias, disse Miyamoto. Se precisar de ajuda, grite. Mas se gritar, recomeça. No primeiro dia, a fome era uma presença incômoda, como um animal roendo suas entranhas. No segundo, tornou-se uma companheira constante, sussurrando promessas de comida fácil se ele apenas desistisse. No terceiro, Dashi aprendeu a distinguir entre fome real e fome da mente. Cavou raízes, pescou com as mãos, comeu insetos sem nojo. No quarto dia, não sentia mais fome. Sentia apenas o peso do corpo, leve como se tivesse se livrado de algo que não precisava mais carregar. Quando Miyamoto o encontrou no quinto dia, Dashi estava sentado à beira de um riacho, observando o reflexo de um homem que já não temia escassez. Montanha 5. O teste da dor. Miyamoto o levou a um campo aberto e ordenou que ficasse de joelhos sobre pedras afiadas por 12 horas. A dor é uma professora, disse. Ela não mente. As primeiras horas foram um tormento.
Cada movimento enviava ondas de agonia pelas pernas. Dashi tentou se distrair, contar as estrelas, recitar poemas, mas a dor era insistente, como um tambor batendo em seu crânio. Então, lembrou-se das palavras de um velho samurai que Miyamoto citara: a dor é o fogo que queima as impurezas. Se você fugir, ela o consumirá. Se a encarar, ela o purificará. Dashi parou de lutar. Deixou a dor existir, sem resistência. E, para sua surpresa, ela se transformou. Não era mais um inimigo, mas um limite que ele podia observar sem ser dominado por ele. Quando as 12 horas terminaram, Dashi se levantou sem pressa, como se tivesse acabado de acordar de um sono profundo. Montanha 6. O teste da traição. Miyamoto reuniu os outros alunos e anunciou que Dashi seria expulso do dojo por desonra. Ele falhou em todos os testes, mentiu. Não merece treinar aqui. Os olhares dos colegas mudaram. Alguns desviaram os olhos, envergonhados. Outros o encararam com desprezo. Um deles, um jovem chamado Ren, cuspiu aos seus pés. Você nos envergonha, disse. Dashi sentiu o chão se abrir sob ele. Não era a dor física que o abalava, mas a quebra da confiança, o peso das palavras que o rotulavam como fracassado. Por um momento, quis gritar, explicar, implorar. Mas então lembrou-se, a verdade não precisava de defesa. Ele apenas inclinou a cabeça e disse: entendo. Miyamoto observou em silêncio. Agora você sabe como é ser julgado sem provas. Como é carregar o peso de uma mentira. E ainda assim, escolher não se curvar. Montanha 7. O teste do vazio. Dashi foi levado a um penhasco à beira-mar, onde deveria passar a noite sentado, olhando para o horizonte. Não há tarefa, disse Miyamoto. Não há objetivo. Apenas esteja. As primeiras horas foram fáceis. O vento, o som das ondas, a vastidão do céu, tudo parecia uma bênção. Mas à meia-noite, o vazio chegou. Sem luta, sem dor, sem propósito, Dashi sentiu-se pequeno, insignificante. Para que tudo isso? Pensou. Por que treinar? Por que levantar? Por que continuar, se no fim tudo se dissolve como espuma no mar? Ele fechou os olhos e deixou a pergunta ecoar, sem resposta. E então, algo estranho aconteceu. O vazio deixou de ser um abismo e se tornou um espaço. Um lugar onde não havia mais necessidade de provar nada, de ser algo, de alcançar algo. Apenas existir. Quando o sol nasceu, Dashi não se sentiu vitorioso. Sentiu-se livre. Miyamoto o encontrou ao amanhecer. Agora você está pronto, disse. Não porque superou os testes, mas porque aprendeu que não há nada a superar. Apenas o próximo passo. Dashi olhou para o horizonte, onde o mar e o céu se encontravam em uma linha tênue. Sabia que a jornada não havia acabado. Mas pela primeira vez, não tinha medo do que viria. Porque, no fim, não importava quantas vezes caísse. O que importava era que sempre se levantaria. E isso, mais do que qualquer técnica ou força, era o que o tornava um guerreiro. Em batalha, e eu também poderia ter morrido naquele dia. Mas a morte não é o fim para quem sabe se levantar. É apenas mais um passo. Dashi baixou os olhos para as próprias mãos, marcadas por cicatrizes antigas e novas. Cada uma delas contava uma história de quedas, de dor, de momentos em que quase desistiu. Mas ali estavam elas, ainda firmes, ainda capazes de empunhar uma espada, de segurar um galho para ajudar alguém a subir, ou de escrever as palavras que um dia ensinariam a outros o que ele havia aprendido. Miyamoto quebrou o silêncio, sua voz calma como o vento entre as árvores. Você perguntou uma vez por que eu o escolhi. Não foi pela sua habilidade com a lâmina, nem pela sua força. Foi porque, no fundo, eu vi algo em você que nem mesmo você enxergava, a capacidade de se levantar quando tudo dizia para ficar no chão. Dashi ergueu o rosto. E se eu cair de novo? E se, da próxima vez, não conseguir me levantar? O mestre sorriu, como se a pergunta fosse exatamente o que esperava ouvir. Então você cairá. E depois se levantará. E cairá outra vez.
E se levantará mais uma. Até que um dia, perceberá que não é mais a queda que importa, mas o movimento de se erguer. Isso é o que faz de você um guerreiro, não a ausência de quedas, mas a recusa em permanecer nelas. O sol já se punha, tingindo o céu de tons de laranja e roxo. Dashi respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Não havia mais dúvidas, nem medo do desconhecido. Havia apenas a certeza de que, onde quer que a vida o levasse, ele seguiria adiante. Porque agora sabia, não era a vitória que o definia, mas a coragem de continuar. Miyamoto se levantou, estendendo a mão para ajudar Dashi a se erguer. Agora, vá. O mundo precisa de guerreiros que saibam se levantar. E lembre-se, não importa quantas vezes você caia. O que importa é que sempre haverá uma oitava vez. O ferro não era chamado assim porque nunca caía. Era chamado assim porque sempre se erguia. Antes mesmo de você nascer, ele já havia enfrentado derrotas esmagadoras. Perdeu batalhas, fracassou em missões, cometeu erros, mas se levantou todas as vezes. Era isso que o tornava lendário. E agora você está se tornando igual, não porque é mais talentoso que os outros, mas porque se recusa a permanecer no chão. Essa recusa, essa determinação teimosa e implacável de se erguer, é a única qualidade que realmente importa. Miyamoto pousou as duas mãos nos ombros de Dashi. Você chegou aqui quebrado, buscando a morte. Parte daqui inquebrável, pronto para a vida. Essa transformação, da queda ao reerguer, é a maior conquista de um guerreiro. Toda derrota que enfrentar a partir de agora, você saberá, isto não é o fim. É apenas mais uma queda antes de mais um levante. E enquanto você continuar se erguendo, nada poderá derrotá-lo de verdade. Dashi inclinou-se profundamente. Obrigado, sensei. Por ensinar-me a me levantar? Não. Eu não lhe ensinei a se levantar. Você já carregava essa qualidade dentro de si. Eu apenas mostrei que ela estava lá. O difícil foi você escolher se levantar, 700 vezes, quando desistir teria sido mais fácil. Naquela noite, Dashi sentou-se sozinho no salão de meditação. Olhou para os kanji na Nakurobi Aoki e compreendeu por completo, o caminho do guerreiro não é evitar o fracasso. É tornar o fracasso irrelevante ao sempre se reerguer. A vitória não está em nunca cair. A vitória está em nunca permanecer caído. A força não está em ser inquebrável. A força está em quebrar-se e reconstruir-se mais forte a cada vez. A honra não está em evitar a derrota. A honra está em enfrentar a derrota com dignidade e se levantar mesmo assim. O mundo derrubará. A vida o esmagará. Batalhas serão perdidas. Senhores morrerão. Sonhos se despedaçarão. Nada disso importa se você se erguer. Caia 7 vezes. Levante-se 8. Essa é a única matemática que importa. 10 anos depois, Dashi estava em pé em seu próprio dojo, agora mestre, não mais discípulo. Sua reputação não crescerá por ser invencível, mas por ser inquebrável. Um jovem samurai ajoelhou-se diante dele, 18 anos, os olhos marcados pela derrota recente e pela vergonha profunda. Mestre Dashi. Eu falhei em minha primeira batalha. Fugi. Meu senhor quase morreu por minha covardia. Vim aqui para aprender a restaurar minha honra através do seppuku. Dashi olhou para aquele jovem e viu a si mesmo uma década antes, quebrado, envergonhado, pronto para desistir pela morte. Levante-se, disse, com suavidade. O jovem obedeceu. Qual é o seu nome? Kenji. Kenji. Você acha que o seppuku restaurará sua honra? É o único caminho. Eu falhei. Você falhou uma vez e agora quer que seu último ato seja desistir. Isso é honra? Kenji pareceu confuso. Dashi caminhou até a parede e apontou para os kanji. Fall 7 times, Rise 8. Sabe o que isso significa? Que não devemos desistir. É mais profundo que isso. Significa que cair não é fracasso. Permanecer caído é fracasso. A medida de um guerreiro não está em evitar a queda, mas no reerguer-se depois. Colocou a mão no ombro de Kenji,
e naquele instante sentiu a mesma presença que havia sentido quando Miyamoto o ensinara, como se falasse não apenas para aquele rapaz, mas para todos os guerreiros que um dia enfrentariam aquele momento. Kenji, escute com atenção. Você está diante de uma encruzilhada. Atrás de você está a morte, rápida, limpa, aparentemente honrosa. Mas é o caminho do covarde disfarçado de honra. É desistir porque caiu uma vez. À sua frente está o caminho do guerreiro. Mais difícil. Mais longo. Você cairá muitas outras vezes. Mas a cada queda, se erguerá, e cada levante o tornará mais forte. A voz de Dashi assumiu a mesma qualidade que ouvirá em Miyamoto e Takada-sensei, como se falasse através do próprio tempo. Você não está sozinho nesse caminho, Kenji. Ao longo da história, guerreiros enfrentaram o que você enfrenta agora, a vergonha da derrota, a tentação de desistir, a escolha de se levantar mesmo assim. Apontou para o pátio de treinamento, onde outros discípulos praticavam. Olhe para eles. Todo guerreiro aqui já caiu. Alguns uma vez, outros 100 vezes, mas todos escolheram se levantar. Essa escolha o conecta a todos os guerreiros que se recusaram a permanecer no chão, passados, presentes e futuros, caminhando pela mesma estrada. Dashi olhou diretamente para Kenji, mas suas palavras pareciam destinadas a algo maior que aquele único aluno. Se está pronto para trilhar esse caminho, cair e se erguer, quebrar-se e reconstruir-se, enfrentar derrota após derrota até que nada mais possa mantê-lo no chão, então o treinamento começa agora. Não amanhã. Agora. Junte-se a nós, não apenas neste dojo, mas na irmandade eterna dos guerreiros que nunca desistem. A escolha é sua, morrer uma vez e ser esquecido, ou se erguer repetidamente e tornar-se inquebrável. Escolha o levante. Sempre escolha o levante. Os olhos de Kenji encheram-se de lágrimas, mas ele endireitou a postura. Escolho me levantar, mestre. Bom. Dashi entregou-lhe um bokken. Então começamos. Hoje você cairá 10 vezes. E se levantará 11. Amanhã, 20 quedas e 21 levantes. Continuaremos até que cair se torne tão natural quanto respirar e levantar-se, automático. Virou-se para os outros alunos. Todos, este é Kenji. Hoje ele se junta à irmandade dos que se erguem. Deem-lhe as boas-vindas. Os discípulos inclinaram-se. Kenji retribuiu o gesto, lágrimas escorrendo, mas a determinação ardendo em seu olhar. Dashi observou-o tomar seu lugar no pátio de treinamento e pensou em Miyamoto, em Yamada, em seu pai. Todos guerreiros que haviam aprendido a mesma lição, não é preciso ser o mais forte para se tornar inquebrável. Basta levantar-se uma vez a mais do que se cai. Caia 7 vezes. Levante-se 8. Esse é o caminho do guerreiro. Essa é a única maneira. O guerreiro que nunca desiste sabe que a vida o derrubará. Repetidamente. Brutalmente. Injustamente. Você fracassará. Perderá. Enfrentará momentos em que desistir parecerá a única escolha lógica. Mas você é um guerreiro. E guerreiros não permanecem caídos. Caia 7 vezes. Levante-se 8. Não porque é fácil, mas porque é quem você é. Caminhe com presença. Erga-se com propósito. Torne-se inquebrável.